com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, porque eu sou a Malu e hoje eu vim falar sobre o primeiro episódio da quarta temporada de Riverdale. Então se você é fã, para aí, eu já falei pra vocês, no final da terceira temporada a gente conversou sobre Riverdale. Eu sou fã, tu é fã, nós somos muito fã de Riverdale, da galera lá de Riverdale, enfim, de todas as tretas. E começou mais uma temporada, e temporada nova significa teorias novas, muitos chips e muita coisa para comentar, né? Queria dizer que eu tô nesse cenário aqui porque não estamos num cenário, não temos um cenário. Porque eu tô reformando meu quarto, pintando, fazendo vários paranauê, e eu vivo falando isso lá no Instagram pra vocês. Inclusive, um dos motivos que eu tô sumida aqui no canal, né, essas semaninhas, essas 2 semanas que eu acho que eu fiquei sem postar vídeo, ou uma semana, é justamente por este motivo. É muito ruim pra fazer vídeo sem ser no lugar que geralmente eu faço o vídeo. Vocês estão vendo agora, tá batendo um sol aqui, né, e tá ventando, mas ok. Vamos lá, então, conversar sobre esse episódio, né, muito emocionante, esse primeiro episódio aí de Riverdale, quarta temporada. Eu sou a Malu e tá começando mais um Cine Aqui. Bom, gente, Riverdale, quarta temporada, meu Deus, 4 temporadas. Se você ainda não viu até agora, meu amor, vai lá, vai na Netflix, que a Netflix já postou a terceira temporada de Riverdale. É sempre assim, quando lança uma temporada, a retrasada, a que passou, né, a passada, chega na Netflix. Então, eu já tô maratonando a terceira temporada de novo, porque gente que é fã é assim, né? Então, realmente, eu tava muito ansiosa por isso, tá? Então, vamos à questão de que foi um episódio muito emocionante, porque foi um episódio todo dedicado ao Luke Perry, né? Que era o Fred, em Riverdale. E assim, gente, o Luke Perry, ele era um cara tão amado, ele tinha uma legião de fãs, e não era só pela série Riverdale, tá? Mas a minha mãe, ela perguntou, aquele cara que fez Barrados no Baile, ele morreu, eu era muito fã de Barrados no Baile, eu era muito fã dele, eu vi quando eu era adolescente, ó, tem tempo, né? Então ele realmente tem uma legião ali de fã, ele meio que passou o bastão, assim, pra Riverdale, pra essa nova geração de série teen. Então, o Luke foi muito amado por todos. E a morte dele foi algo que, mano, foi um pan, né? Foi um choque. Porque ele deixou todo mundo assim, tipo, what, sabe? Se a gente que não conhecia ele ficou muito sentido com a morte dele, imagina o elenco de Riverdale, imagina as pessoas próximas a ele, sabe? Então, realmente, foi muito triste, muito emocionante. E no final da terceira temporada, a gente ficou tipo, muita gente ficou se questionando se não teria uma homenagem pro Luke, uma homenagem pro Fred, né? E a gente ficou assim, cara, vai acabar a temporada e, mano, cadê o Fred nessa treta toda? Cadê o Luke, né? Porque o Luke fazia o Fred Andrews, né, em Riverdale. Mas daí que tem a questão, o Aguirre e a CW publicou, né, falou que o episódio 1 seria dedicado ao Luke, né, que seria um episódio todo dedicado a ele. Então foi o que nós vimos, um episódio com muito carinho e muito... Gente, o episódio, ele começou bem naquela vibes, né, eles colocaram uma historinha bem mamão com açúcar da morte do Fred. Eu acho que nenhum personagem ali, nenhum ator estava totalmente preparado pra poder encenar a morte do Fred e a morte do Luke, e justamente por isso o Aguirre não quis fazer aquilo nas pressas no final da terceira temporada, porque o pessoal, o elenco, tava muito ressentido pra fazer um episódio de um velório, sabe? Não basta ter passado por um, na realidade, né, e ainda ter que encenar outro. Então ele preferiu dar um time e gravar no início da quarta temporada. Então a temporada começa com a morte do Fred, um personagem amadíssimo em Riverdale, né, que é o pai do Archie Andrews. O Fred, ele era um cara, um paizão, um amigão, todo mundo gostava dele. O Fred, ele é amado sendo o Luke Perry, mas ele é amado no papel dele como Fred, ele também era muito importante pra série. Então ali a gente descobre que o Fred foi atropelado, colocaram uma historinha muito, gente, muito mamão com açúcar mesmo, sabe? E todas as fases ali do luto, porque o personagem que tem mais destaque nesse episódio é o Art, porque ele é o filho, né, do Fred na série, então ele é o filho dele, então ele tem um destaque maior, e a gente consegue perceber todas as fases do luto ali do Art, a fase da negação, que ele não aceita que o pai dele morreu, e depois a fase que ele começa a chorar e lembrar das memórias do pai, e por último, não é aceitar, mas
mas é entender que ele morreu e ele não vai voltar, e é isso aí, é muito triste, é a dor do luto, é a dor da perda. Então a gente conseguiu perceber ali todas as fases em um só episódio. Eu não sei o que dizer, esse episódio foi muito emocionante, porque assim, não teve reis e gárgulas, não teve Iron tramando contra ninguém, não teve Hermione, o que aconteceu com ela, onde a Verônica tá, não teve as tretas da fazenda, simplesmente foi um episódio em homenagem total ao Fred e ao Luke Perry ao mesmo tempo, né? A gente via como os personagens, eles choravam e o choro deles era algo que não era interpretação, sabe? A gente via como eles estavam tristes com a trama no geral, sabe? O KJ, no início, não entregou tanto, não vou mentir, eu não gostei. Quando ele recebe a notícia, mano, parece que ele já sabia que ele tinha morrido, sabe? Então acho que é por isso, acho que é porque rola toda essa coisa também do sentimento, né? Porque eles eram muito próximos ao Luke, né? Não era só um personagem, mas era um amigo, um colega de trabalho e tudo mais. E também, depois ali, o KJ vem interpretando, e você consegue sentir como se realmente ele fosse o filho de verdade, de fato, do Fred, como se o Fred existisse e como se toda essa história de Riverdale fosse realidade. Então, a gente sentiu a dor dele, sabe? A Max, né, chorando ali no enterro, que foi a Cherry, ela, assim, chorando muito, muito, muito. Ela é muito eu no rolê, sabe? Que choro horrores, muito dramática. E a gente viu que aquele choro, desespero, não era um choro em si da Cherry pelo Fred, e sim da Mads, né, pelo Luke Perry, que tinha acabado de morrer. Então, assim, gente, foi algo assim que você viu que todos os personagens estavam abaladíssimos. Deve ter sido muito difícil pra eles poderem... O início da série começa, o início da temporada, né, no caso, começa com o Jughead, né, narrando o episódio, dizendo que reis e gárgulas, tudo tinha amenizado, e contando que seria feriado de 4 de julho. E pra quem não se lembra, o irmão, né, da Cherry morreu em 4 de julho. Então era um feriado que não era comemorado, mas que passou a ser comemorado justamente porque a Cherry falou que não queria que acontecesse o mesmo que ela, sabe? Aquela coisa das sombras e da escuridão. Então toda a cidade de Riverdale fez homenagem ao Luke. A gente viu todo mundo. Eu falo Luke, gente, é o Fred. É porque ali eles colocaram como se o Fred morresse, né? Porque o Luke morreu e daí ficou sem personagem. Então, na história, o Fred também faleceu. E a gente sentia a dor deles, não com o Fred, mas com o Luke, sabe? Se é que dá pra entender. Eu senti, foi, mano, o tempo todo chorando, o tempo todo ali em lágrimas, né? Teve muitos momentos que eu super me identifiquei. Acho que perder um pai não é moleza, perder alguém muito próximo não é moleza. Nós vimos também a importância da amizade ali o tempo todo. A Verônica junto do Art, a Betty, o Jughead, sabe? Todo mundo muito unido, todo mundo muito próximo. A gente entende que quando a gente tem pessoas que a gente ama e que esses amigos nossos de verdade, eles estão com a gente sempre e, sabe, eles nos ajudam em momentos como esse. É muito importante ter apoio, porque senão a gente acaba numa depressão ou algo do tipo. Então a gente viu a importância da amizade ali nos momentos difíceis, sabe? Se dá por fim, né, a questão da narrativa do Jughead, dizendo que o Fred era um cara muito incrível e que o legado dele era a transformação de Riverdale. Então a gente viu que até ali aparece o Rydon, a Hermione, todo mundo, gente, todo mundo. Então a mãe da Betty, e cara, a gente sentiu de verdade que, cara, a gente sentiu que todo mundo participou desse episódio de uma maneira, todo mundo participou com seu drama. Não tinha Iron vilão, não tinha Hermione vilã, não tinha Alice com tretas da fazenda, não tinha todo mundo numa homenagem ao Luke Perry. E é óbvio que no final, né, em memória do Luke Perry, gostei muito daquele final e gostei muito de tudo, daquela música no enterro. Cara, foi realmente emocionante, eu chorei o episódio inteiro. E pra fechar com chave de ouro, né, é óbvio que teremos tramas e tretas. Esse Comentando episódio 1 foi um comentando bem emocionante, mas é óbvio que vamos vir com teorias e com muitos mistérios e vamos comentar todos os episódios da temporada, tá? Então,
Beijo, beijo, beijo. Vou ficando por aqui, tá? É claro, não se esquece de se inscrever e de me seguir lá no meu Instagram, que é @maludocanal. E eu quero ver todo mundo acompanhando essa 4ª temporada de Riverdale, tá? A série sai toda quinta-feira, se eu não me engano. E daí no outro, toda quarta-feira e toda quinta-feira já tá disponível pra vocês assistirem online, tá? Legendado, lembrando, mas acho que tem dublado também em alguns sites, tá? Então é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!